Então, nesse exemplo aqui, fase ativa, estou vencendo a vitimização. Onde eu vou colocar assim, será que eu vou conseguir? Não dou conta, estou fraco, estou ficando velho mesmo, acho que vou aposentar. Fase ativa do estresse. Não, vou treinar, me dediquei, almejei, tinha um objetivo, tinha uma meta. Nesse momento eu estou começando a entrar na fase PCLA. Na fase PSLA é quando entra em vagotonia. O exemplo que eu dei do Anderson Silva, entrou no ringue, relaxou, está preparado para a luta, mesmo que ele está no estresse ali para lutar, ele entrou em vagotonia ali, naquele relaxamento de ver a galera aplaudindo, ele entrando e tudo mais. O momento mais difícil já foi. Agora é ele se divertir lá lutando, que é o que ele sempre fez. Então, nesse momento, é o ápice da vagotonia ali. Depois ele vai ter simpaticotonia durante a luta. Né? Pode dilatar a pupila em alguns momentos, está ali preparado. Mas nesse momento, se ele conquista, ou seja, deu um chute, pô, hoje vai dar. Nesse momento ele entra na vagotonia. Nessa fase de vagotonia, então, inicialmente eu vitimizei, almejei e agora eu conquisto. Quando eu conquisto o que eu quero, eu entro na fase PCLA. Então eu consegui a revanche, consegui a luta, agora eu entrei na fase PCLA. E é nessa fase que ocorre fratura, é nessa fase que ocorre todas as lesões de ruptura de ligamento, ruptura muscular. Por quê? Devido ao edema ósseo, existe uma frouxidão dos tecidos, fica lácido. E qualquer trauma ali, seja a pessoa levantar, às vezes, já tive atletas, por exemplo, ou amigos que jogam futebol comigo, por exemplo, que o cara estava jogando futebol, jogou ali por muito tempo, 40 minutos, 50 minutos, e no finalzinho foi dar um arranque, teve uma ruptura do tendão de Aquiles ali no calcanhar, rompeu totalmente. Já tive outros atletas que estavam jogando futebol e romperam o ligamento do joelho sem ter tido trauma físico ali, pisando. A pessoa foi movimentar a perna no ar e ocorreu a ruptura. Um movimento que, para você ter uma lesão no joelho assim, você tem que pisar e girar em cima do joelho. E não, essa pessoa fez no ar. Como isso é possível? Porque ela já estava vivenciando um estresse específico dos ligamentos do joelho. Eu sei porque eu estava atendendo esse paciente. A gente estava criando estratégia e ela estava resolvendo o estresse. E ela vai jogar futebol junto com o trauma, a solução, que é a PCLA, essa fase onde eu conquisto, onde o paciente, nesse caso, o meu paciente, que era um profissional da saúde, e conseguiu se direcionar, que era o estresse específico do joelho dele. Joelho, de um modo geral, ele tem a ver com submissão, tem a ver com um gesto específico da articulação, por exemplo, dar um passe, dar um chute, dançar, pular, o que o joelho faz, né? Subir escada, descer escada, ajoelhar. A gente sempre pensa nisso, a dificuldade de submeter-se, ajoelhar, entregar os pontos. Então, tudo isso pode ativar o joelho. No caso dele, o joelho também tem relação com o direcionamento, escolher o caminho. E ele estava vencendo exatamente isso, era o joelho direito, ele era um homem destro, tinha uma relação com o lado da parceria, e ele estava vencendo o estresse exatamente com uma clínica que ele tinha, e ele conseguiu se posicionar. Quando ele se posiciona, ele entra na fase de solução. E aí ele começa a entrar nessa fase de conquista. Comecei a conquistar, resolver, está melhorando lá a questão da minha clínica, vou jogar futebol e tem uma lesão sem ter um trauma físico. Ele tem um trauma movimentando o joelho. Então, quando ele faz o movimento, ele ocorre a lesão. Então, a gente sempre junta o programa biológico com o trauma físico. Então, existem as duas lesões. No momento da fase PCLA, é o momento mais perigoso para o paciente. Se o paciente resolve o conflito, começa a ter dor, começa a ter algum sintoma, começa a ter um certo edema, e ele vai praticar alguma atividade intensa ali, que força aquela articulação, ele tem um grande risco de se lesionar. Então, nessa fase aqui, é interessante você utilizar mecanismos que vão drenar o edema, como, por exemplo, diuréticos, através da medicina, ou algum outro tipo de medicamento. É interessante você entrar com alimentos simpaticotônicos, como o café, por exemplo, ou chá verde, por aí vai. Você, dentro da sua área, se você trabalha com algum tipo de alimento, algum tipo de chá, algum óleo essencial que você consegue estimular o sistema simpático, você auxiliaria nesse processo, porque ele está em vagotonia. Então você ajuda nessa drenagem, ok? Então a gente pensaria sempre em estratégias assim, utilizando técnicas, por exemplo, da terapia manual, que é o que eu faço como osteopata, você poderia utilizar técnicas para diminuir as pressões ali em cima do joelho, seja corrigindo uma pisada com uma palmilha específica, seja realizando uma técnica manual, diminuindo todas as pressões que vão desencadear no joelho, liberando a parte visceral, liberando a parte do quadril e por aí vai, tá? Então, estratégias. Beleza. Então, inicialmente, recapitulando, eu vivo a vitimização. É aquela pessoa que sempre se diminui, não dá conta, não consegue, eu não sou nada, eu não tenho uma boa profissão, eu não tenho um bom marido, eu não tenho isso, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro para pagar o atendimento, eu não tenho isso, eu não vou, meu médico falou que eu vou piorar, eu não tenho como melhorar, que isso aqui é pro resto da vida, está se vitimizando. Quando ela tem uma esperança, né, ou ela almeja algo, ela começa a sair. Conquistou,
dor, edema, inchaço, inflamação, tudo nessa fase PCLA. Em todo esse processo, esse paciente, se tiver duas ativações nos hemisférios cerebrais direito e esquerdo, ela está megalomaníaca, ela está com o ego inflado. Depois que ela conquista, agora ela começa a entrar numa fase que ela quer exaltar essa conquista. E esse é o ápice do ego inflado. É onde a pessoa quer mostrar assim, você viu, lutei, conquistei, ainda estava com a perna quebrada. Ela quer mostrar para todo mundo que o sofrimento que ela teve, tudo que ela passou, a dramatização daquilo ali, ela começa a se exaltar. É aquela pessoa que faz uma comida, ninguém elogia, ela mesma elogia ela. É aquela pessoa que vai no restaurante, está comendo uma comida, por exemplo, você chega lá e pede um bolinho de bacalhau. Aí a pessoa que está do seu lado, ela é megalomaníaca. Ela come um bolinho de bacalhau e está todo mundo elogiando. Nossa, que bolinho, que comida maravilhosa. Ela fala assim, mas a minha é muito melhor. Faltou colocar isso, faltou colocar aquilo. Aí todo mundo olha para ela. O que é isso? Ela está vivenciando uma megalomania, onde ela está nesse ciclo, e agora ela está exaltando o que ela faz de melhor. Só que no fundo, essa pessoa que está exaltando o que ela faz de melhor, ela se sente pequena. E aqui a ideia é fazer com que ela, não é que ela se sinta grande, é fazer com que ela se sinta que ela não é tão pequena assim. Ela não precisa mostrar para ninguém que ela é tão pequena ou tão grande. Ela tem que ser boa para ela mesma. Ela tem que entender que ela mesma pode se reconhecer. Ela não precisa fazer nada para mostrar para o outro. E aí começa a entrar no processo de tratamento. Se você é psicólogo, se você trabalha com alguma terapia mental, você vai começar a entender como você pode abordar essa pessoa que está se vitimizando ou está num quadro de megalomania e você consegue trabalhar isso. Consegue mostrar para ela da onde que vem tudo isso. Por que ela está sempre tendo que mostrar para o outro que ela é grande. Então, eu vou tentar dar um exemplo real para você entender aqui.